Olá, meus queridos amigos, irmãos em Cristo. Estamos aqui novamente e a nossa oração sempre é que o Senhor esteja aí dentro do seu lar, esteja lhe acompanhando, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com você. Jesus Cristo, ao ascender aos céus, Ele nos deixou uma promessa que ficaria conosco o Consolador. E este Consolador é o Espírito Santo. Você pode convidá-lo todos os dias a sentar-se ao seu lado. Você pode conversar com ele, pode contar tudo para ele, que ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador. Eu convido você a ser amigo do Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem nos consola e é Ele quem leva as nossas orações, as nossas lágrimas ao trono da graça. Fique aí, porque o programa está uma bênção hoje. Eu quero convidar você a chamar, a mandar uma mensagem nos seus grupos de amigos, de parentes, para assistir o programa, porque o programa está uma bênção. Fique aí, não deixe de assistir, porque o programa Tempo de Semear já está no ar. E hoje nós temos, para abençoar a sua vida, a cantora Eliette Lima vai estar louvando ao Senhor com 2 louvores. Nós temos a jovem Kessia pregando a palavra do Senhor, e também num bate-papo o nosso querido Ireudo Freitas com o nosso cinegrafista Icles Marques vai estar aqui batendo um papo bem legal. E eu quero convidar você para chamar os seus amigos, seus parentes para assistir o programa, que você vai ser muito abençoado. Que o Senhor possa falar com você através deste louvor. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que a tua família não te deu, o amor que teus pais não te deram, esse amor, Jesus, Ele tem pra te dar neste dia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que você possa ser abençoado onde você esteja neste momento. Quando a vida se torna difícil,
se sente alguém quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carrega a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que você tanto procura neste mundo, eu quero te dizer, meu amado amigo, que Jesus, Ele tem pra te dar. Ele tem o amor verdadeiro. Aleluia! Seja abençoado neste momento. Seja tocado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, oh glória. Jesus te dá. Povo de Deus, olha só, hoje nós estamos aqui em um rápido e bom bate-papo. Vamos estar aqui falando um pouco sobre a política à luz da Bíblia, né? Existem muitas pessoas que não se pode misturar religião, política, mas nós vamos ver completamente diferente a questão da visão que a Bíblia tem com relação a este assunto. Como é um ano de eleição, já tivemos a primeira votação e vamos novamente ter que voltar às urnas. Isso vai acontecer em todo o Brasil, né? Nós vamos ter uma reeleição aí para presidente da República. Alguns estados já tiveram seus governos eleitos, mas irão retornar também para uma reeleição para governador, enfim. E eu quero que seja bastante proveitoso, porque dentro de algumas dúvidas e incerteza, eu quero que o Espírito Santo de Deus, a luz da palavra, possa levar algo ao seu coração nesse momento. Seja muito bem-vindo, irmão Ix, a este bate-papo. Sei que você tem um texto sagrado, né, para iniciar este bate-papo, essa conversa. Fique à vontade. Primeiramente eu quero cumprimentar, os irmãos com a santa paz de Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, muito honrado por estar aqui nesse programa Tempo de Semear, que tem como objetivo de anunciar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, levar as boas novas àqueles que tanto precisam, da palavra do Senhor. Para a gente aqui dar o início à nossa fala, eu quero fazer aqui menção à palavra de Deus que se encontra em Isaías, no capítulo 32, e no versículo 1 que diz assim, virá o dia em que um rei reinará com justiça, e as autoridades governarão com honestidade. Bem, se nós formos olhar na palavra de Deus, nós vamos perceber nas entrelinhas da palavra, a Bíblia Sagrada, que fala assim sobre política, irmão Hereudo. Porque a política, ela é a arte de gerir, é a ciência de governar. Se nós formos olhar os reis, Salomão, rei Davi, nós vamos perceber a política nesses governos que a Bíblia Sagrada menciona. Então a política na sua essência é a arte de governar, é a ciência de gerir aquilo que foi colocado nas mãos das autoridades. E a Bíblia está falando aqui de autoridades que governarão com justiça. A Bíblia está falando aqui de um governo futuro de Jesus Cristo, que Isaías foi o profeta que mais falou de Jesus Cristo. Porém ele faz menção sobre um governo com honestidade. Se nós formos mais a fundo sobre a honestidade advém de probo. Exato. É aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é honrado. Então a política, ela está todo o tempo, constantemente na palavra de Deus. Nós vamos observar que dois lados surgiram, não a partir do momento de Adão e Eva,
segundo Ezequiel 28, tanto também o livro de Isaías, o próprio Jesus lá em Mateus 10, quando ele, olhando para os discípulos e para a multidão, ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lembro que quando criança, Iclis, minha avó, minha família, muito católica, e eu no corredor daquela casa, criança, encontrei uma Bíblia em cima de um móvel antigo, e eu comecei a folhear aquela Bíblia e encontrei a figura de um dragão sendo pisado por um anjo. E eu lembro que eu perguntei: vovó, o que é isso? Ela disse: meu filho, isso aí representa o anjo que destruiu Lúcifer. Eu, como criança, fiquei com aquela imagem na mente. E hoje nós, cristãos que acreditamos na Bíblia, nós temos a ciência, a certeza, somos cientes de que houve uma guerra nos céus, e por isso a origem do bem e do mal. Então sempre vai existir dois lados, sempre vai existir um que concorda, outro que discorda. Os dias hoje que nós estamos vivendo são dias de muita discussão, dias que as pessoas falam de democracia, mas não respeitam às vezes o direito um do outro, e uns dias em que são patriotas e outros não. E a partir do momento que você é brasileiro, seja você católico, macumbeiro, independentemente da sua religião, você está no Brasil, é naturalizado, brasileiro é brasileiro, né? Só que nós estamos vendo muita desunião porque as pessoas se dividem. A questão não é uma intriga, não é uma briga, é você olhar para um lado e ver o que é que aquele lado está lhe oferecendo. E esta guerra vem desde o começo, essa guerra vem desde o início e sempre vai prevalecer. Não aquele lado muitas vezes que está certo. Às vezes é comum olhar para a Bíblia e ver quando o lado do mal prevaleceu. Quando o povo desobedeceu a Deus, quando o povo deixou de orar, quando o povo deixou de jejuar. Nós temos exemplos disso dentro da Bíblia, né? O Israel, quando estava cativo no Egito, por que ele estava cativo lá? Quando os caldeus invadiram Judá, Jerusalém, escravizou, humilhou primeiramente as 10 tribos, depois foram lá nas 2 tribos. Nabucodonosor, se não fosse Ciro, o Império Medo-Persas, dar livramento para eles. Então, toda vez que o povo de Deus sofreu, foi porque optou por uma desobediência. E hoje, diante dos nossos olhos, Iclis, né, essa batalha ela é espiritual, porque eu não vou votar em quem é amiguinho, em quem eu gosto, e sim diante de uma análise, diante de uma coerência, de uma verdade, daquilo que se encaixa dentro da Bíblia, certo? Eu vejo dessa forma, e sempre vai ter esses dois lados, essas duas guerras. Marildo, sinceramente, no fundo do meu coração, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Porque qual é a missão? A Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira. Sim, sim. Então o diabo ele quer desvirtuar aquilo que é verdadeiro. Aquilo que Deus deixou para nós como legados. O senhor citou aí, por exemplo, o povo de Deus, hebreus, passaram mais de 400 anos aprisionados sob o jugo de um governo. Exatamente. Foi necessário com que Moisés fugisse ali para a terra de Midian, passou 40 anos, e Deus apareceu na sarça ardente para Moisés voltar lá, porque era a missão dele. Volta lá e tira o povo. De resgatar o povo. Interessante que quando o povo começa a pedir socorro para Deus, porque eles estavam sendo aprisionados ali, chicoteado, a carga de trabalho estava tão grande sobre o povo dos hebreus, que Deus ouviu o clamor desse povo. O clamor. Então Deus fala assim: olha, eu vou tirar vocês com a minha mão forte, com a minha mão poderosa. Então Deus levantou Moisés para ir lá e resgatar o povo. Até porque lá no capítulo 3 de Êxodo, Moisés está apacentando as ovelhas e Deus em forma lá aparece na sarça e fala: Moisés, eu tenho uma missão para você. Olha, você vai ter que ir lá no Egito, aonde está meu povo, pedindo socorro. É a sua missão de resgatá-lo. Ele fala assim: Senhor, mas como? Porque Faraó vai me matar. Falou: olha, vai, porque eu sou contigo. Senhor, mas o que eu falarei para Faraó? Diz que o eu sou te enviou. Te enviou, isso é verdade. Analisando hoje, Iclis, a situação, hoje o mundo ele ganhou conhecimento, né? Como você disse, a própria política ela é uma arte, ela é uma ciência. Sim. Que tanto veio para governar, para organizar, para dar direção, administração, enfim. Hoje nós temos no Brasil essa organização dos 3 poderes. Nós sabemos Sim. que o executivo, né, comandado pelo presidente, comandado pelos ministros, governadores, os seus secretários, prefeito, então. Temos o legislativo, comandado, né, segundo o artigo 44 da Constituição Federal de 1988, exercido pelo Congresso Nacional e pela Câmara dos Deputados, certo? Sim. E do Senado Federal. Então, esse legislativo, a gente às vezes pergunta, mas por que falar desses 3 poderes? Porque isso compõe a política, né? Então,
Hoje, existem muitas pessoas que querem discutir política olhando para o passado. E a nossa visão, ela não é passada, a nossa visão ela é futura, certo? E quando você leu aquele texto sagrado no início que mostra o reino futuro de Cristo, certo? É olhar que um dia ele veio aqui pagar um preço, né? Esses dias alguém questionou e falou para mim, mas Jesus foi preso, Jesus foi açoitado. Foi, pelos nossos pecados, né? Jesus foi a favor dos pobres, ajudou bastante os pobres, socorreu. Mas no dia em que Judas disse para uma mulher que era preciso ela pegar aquele vaso de alabastro, vender para dar aos pobres, Jesus olhou para ele e disse, não, essa adoração que ela está fazendo é perfeita. Os pobres sempre existiram, né? E a gente via que ali havia não interesse em ajudar os pobres, mas em subtrair. Você pode observar que o amor ao dinheiro, a sede pelo dinheiro, passa por cima de qualquer coisa. O que fez Judas trair Jesus foi quando ele chegou lá para as autoridades e disse, quanto vocês me dão para me entregar a ele? Então hoje os homens se vendem pelo dinheiro, se vendem por propostas, e negam a verdade. Então nós estamos aqui no Tempo de Semear não para discutir, abordar sobre isso, porque alguém falou uma vez para mim, olha, Irildo, futebol não se discute, religião não se discute, nem política se discute. O futebol se discute porque existem regras, lateral, escanteio, isso, meio perfeito. De campo, quem contrata, quem deixa de contratar, técnico, jogador, se discute futebol. Se discute política, também. Como é que nós vamos encontrar o corrupto se não se discutir? Se discute religião, também. Como é que nós vamos encontrar os falsos profetas? Não é assim? Sim. Só dando um adendo aí, interessante é que Aristóteles, filósofo, já falava que o homem já é um animal político por natureza, né? Mas nós temos que diferenciar a política da politicalha. Sim, a politicalha é uma ação do ser humano, de um político ali que faz politicalha, de beneficiar a si próprio. Sim. Se nós formos olhar na luz da palavra, Jesus ele não se beneficiou a si próprio. Jesus repartiu o pão, né? Jesus diz aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, versículo 35, diz assim, ó, pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água. Eles eram estrangeiros e me receberam na sua casa. Ou seja, Jesus está falando aqui, né, da boa política. Jesus não está falando aqui da politicalha. Exatamente. Então o que está acontecendo hoje no nosso país é a politicalha, porque a intenção dos maus políticos é entrar na política para se beneficiar e se enriquecer. Pois é, eu no caso nordestino, eu vi durante muitos anos as pessoas propor uma água, né, para quem realmente é sedento lá, e utilizavam dessa escassez, dessa dificuldade para sempre encher de esperança o coração do nordestino, certo? Então quando as pessoas veem uma necessidade, a função da pessoa que não tem visão é dar aquelas migalhas para que possam manter, né? E a gente pode observar que Jesus ele não tinha esse tipo de visão, verdade, certo? Verdade. Então eu acredito que está chegando o momento de nós retornarmos, é momento em que você, irmão, irmã, caro amigo que nos escuta, pense com muito carinho, porque a política ela é bíblica e ela é espiritual. Quando Jesus nasceu, não foi mil maravilha não, o reino das trevas tentou matar, perseguiu. Quando Moisés surgiu como libertador, o reino das trevas tentou matar, perseguiu. Todo homem, todo governante. Quem vai esquecer a história de Josafá de 2 Crônicas, capítulo 20? Ele disse, Senhor, nós vamos morrer, o exército nos cercou, entrega o reino, não, eu vou orar, vou me humilhar. É por isso que nós estamos nesses dias, nas igrejas, clamando, orando, porque a vitória primeiramente vem de Deus, mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Maravilha. Você entende assim, Iclas? Eu entendo assim porque já dizia o evangelista do século XVIII, o John Wesley, né, para haver uma mudança, para haver um avivamento espiritual, tem que haver primeiramente uma mudança no ser humano. Se o ser humano não se permitir mudar, não vai haver o avivamento. Exatamente. E o evangelho, ele é composto por oração, né? A igreja tem que orar, mas também tem que ter ação. Com certeza. E tem que saber escolher os seus representantes políticos, porque está comprometido, no caso, se nós fizermos boas escolhas ou as más escolhas, estarão comprometidos o presente e o futuro. Né? Portanto, eu quero dizer aqui que Jesus não tirou de nós a nossa cidadania aqui da terra. Nós temos que exercê-la, a cidadania que pelo qual Jesus estamos morando aqui. Com certeza. Estamos morando aqui a gente precisa calçar, vestir, nos alimentar, ter emprego, e graças a Deus isso tem acontecido primeiramente porque Deus tem cuidado de nós e as autoridades competentes são abençoadas por eles. Nós queríamos
conversar esse assunto é tão bom, é tão gostoso. Eu sei que você até parou um instante aí na sua casa, mas veja, tenha bastante consciência. Olhe os dois lados, veja as propostas, não fique olhando briga, discussões, o quem fez, quem deixou de fazer. Veja as propostas, veja aquilo que está se encaixando na Bíblia. A Bíblia ela é contra aborto, ela é contra droga, a Bíblia ela é contra o pecado, certo? Todas as pessoas que estão escravizadas em algum reino das trevas, elas vão sempre defender aquilo que elas estão alicerçadas. O pecado, a prostituição, aquilo que desagrada a Deus. Então, analise bem qual é o lado que está apoiando, qual é o lado que não está apoiando, e vamos optar pela verdade, pela palavra de Deus, não é assim, Iclis? Com certeza, já diz na Constituição Federal, no parágrafo 1º, né, no artigo 1º, parágrafo 1, diz que todo poder emana do povo, né? Então, os representantes são eleitos por nós de forma democraticamente. A democracia, ela só existe porque existe povo, né? Então, portanto, nós temos um dever muito importante já nesses últimos dias, né, de fazer escolhas boas que garantirá o nosso presente e o nosso futuro. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu confesso que, como cristão, servo de Deus, eu estou lutando hoje para não sofrermos o dia de amanhã. Eu sei, tudo bem, que nós iremos sofrer as atribulações, se nós não formos arrebatados antes, mas o ser humano por si só já é uma pessoa que luta ali pelos seus direitos, né, também os seus deveres, e é isso que todos nós, eu creio que você que está nos assistindo, também você está lutando, né, pela sua família, pelos seus amigos, né? Porque, irmão Ereu, a família, ela é a base de tudo. Se nós formos olhar na história hoje, existem 3 instituições milenares, que é a família, que é a escola e que é a igreja. E é isso que hoje em dia, né, alguns políticos que são contrários ao que nós defendemos, querem tirar, né, essa liberdade de fé, né, querem tirar a igreja do ser humano, sim. Querem desfazer a família, e sabemos que tudo isso vem de Deus. Exatamente. Então, pela sua família, pela nossa pátria, pelo bem-estar do seu coração, né? Pense bem e que Deus abençoe você. Quisera nós bater mais esse papo, vou prolongar, mas o nosso tempo é curto. Fique com Deus, espero que tenhamos chegado até o seu coração levando o que a Bíblia nos apresenta. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu quero nessa oportunidade louvar a Deus e trazer uma palavra para os meus irmãos ouvintes. E eu quero falar hoje com você sobre a nossa fé, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, todos nós enfrentamos momentos em que a gente olha para o lado, olha para o outro e acaba não vendo alguém que pode nos socorrer. Mas hoje eu quero trazer a você uma palavra de fé e uma palavra de esperança, tá? Eu quero ler um texto que se encontra aqui em Mateus, capítulo de número 8, verso de número 26, que diz assim: E ele disse-lhe: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Seguiu-se uma grande bonança. 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, aqui nessa passagem, Jesus ele vai nos explicar, Jesus ele vai nos deixar, né? Essa passagem aqui onde ele acalma a tempestade. A Bíblia diz que estavam todos ali no barco, Jesus chega com os discípulos e diz: Olha, passamos todos para outra banda. Ou seja, Jesus não queria só estar falando e ensinando aos discípulos. Agora ele queria que os discípulos viessem viver com ele uma experiência nova. Jesus queria que os discípulos vivessem com ele agora um novo momento ali no mar. E ele chega com os discípulos e diz: Olha, entrem todos dentro do barco e vamos agora passar para outra banda. Jesus estava dizendo: Eu quero que vocês vivem comigo um momento único, junto comigo na minha presença. E às vezes nós precisamos entender isso, que a tempestade
ela vem para que a gente possa entender que os momentos difíceis vêm, para que a gente possa entender que Jesus, ele está junto com a gente no nosso barco. E quando Jesus, queridos, ele coloca os discípulos ali dentro do barco e diz, olha, passamos para outra banda, a Bíblia diz que eles entram dentro do barco e caminham em direção ao mar. E a Bíblia diz então que eles vão, eles seguem, e a Bíblia diz que de repente acontece um vento muito forte e impetuoso. A Bíblia diz que as ondas do mar se enfurecem e aquelas águas começam a adentrar dentro do barco que os discípulos estavam colocados ali. E eles começam a se apavorar, porque isso é normal de qualquer ser humano. Quando está no meio de um barco e as ondas começam então ali se enfurecer, o mar começa a ficar enfurecido, o vento impetuoso muito forte, isso é normal de qualquer pessoa. Ficar com medo, não saber o que fazer no momento difícil. E essa tempestade que Jesus colocou ali, que Jesus enfrentou com os discípulos, às vezes servem como exemplo para a nossa vida. Porque talvez você, talvez que esteja me ouvindo, esteja passando por um momento muito difícil. Talvez na sua casa, na sua família, com seus amigos, com seus pais, familiares. Talvez essa tempestade represente o problema que você esteja enfrentando. E quando esse mar começa a se enfurecer, quando essas ondas começam a entrar dentro do barco e o vento começa a ficar muito forte, a Bíblia diz que os discípulos se apavoram e começam a clamar, pedir socorro, porque eles não sabem o que fazer. E queridos, a Bíblia diz que, por incrível que pareça, talvez eles não estejam lembrando que Jesus estava dentro do barco com eles. E a Bíblia diz que, de repente, algum discípulo corre até o barco e diz, mestre, como pode? O Senhor está dormindo em meio a uma tempestade como esta. A Bíblia diz que eles começam a gritar e dizer e pedir socorro, porque eles não sabiam o que fazer. Eles não poderiam parar um vento, e eles não poderiam parar uma tempestade, porque nós somos limitados para fazer esse tipo de coisa. Porque o único que pode fazer isso é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E essa tempestade representa na nossa vida os momentos difíceis que nós enfrentamos, os momentos em que a gente olha para o lado e não vê pessoas que possam nos ajudar. E eu quero lhe trazer nesse momento, você que está nos ouvindo, essa pequena reflexão, esse pequeno exemplo e essa lição que Jesus nos ensina. E quando os discípulos se apavoram, quando eles olham para o lado e não ver ninguém possível para ajudar eles, a Bíblia diz que eles correm aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus está dormindo na polpa do barco. E eles chegam com Jesus e dizem, mestre, acorda, nos socorre, nós estamos morrendo. As ondas estão entrando dentro da nossa embarcação. E a Bíblia diz que Jesus então, ele acorda, ele olha para os discípulos e diz, por que vocês estão com medo? E Jesus acrescenta mais e diz, homens de pouca fé, por que vocês têm medo? O que isso me chama a atenção é que os discípulos, eles viviam com Jesus. Eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam que Jesus ressuscitava mortos. Eles sabiam que Jesus curava enfermos. Eles sabiam que Jesus resolvia todos os tipos de problema. Aonde ele chegava, ele era a solução. Ele continua sendo a solução para os nossos problemas. E quando os discípulos vão ali, eles parecem perder a fé. Eles parecem, em um momento que eles precisam de fé, eles acabam perdendo a fé. Porque eles não estão. Eles estão com medo, tomados por um medo. E talvez, às vezes, a gente se encontra nessa situação. Quando estamos passando por algum problema, alguma aflição, a gente perde a fé. Porque a gente sabe que Jesus pode fazer tudo. Mas quando a dificuldade vem, a gente olha para o lado e diz, agora não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém para me socorrer. Jesus não está aqui. Não é assim, querido. No momento da dificuldade, a gente precisa entender que Jesus está na nossa embarcação, que Ele está conosco no nosso barco.
E os discípulos, eles correm, pedem ajuda. Jesus levanta. Jesus olha e diz: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Queridos, sabe o que me chama a atenção? É que Jesus, ele só acordou quando os discípulos clamaram por ajuda. Sabe o que eu entendo com isso? É que talvez o problema que você esteja passando e que você já pediu ajuda para o seu pai, para sua mãe, para os seus amigos, eles não conseguiram resolver. Sabe o motivo? Porque Jesus está esperando você orar. Jesus está esperando você dobrar os seus joelhos e clamar, talvez pela madrugada, talvez pelo meio-dia, o horário possível, você orar, você clamar e pedir ajuda a Ele, porque Ele pode resolver o seu problema. Talvez Jesus esteja esperando só isso, ouvir a sua voz. Jesus, ele não acordou com o barulho do vento. Jesus não acordou com o barulho da tempestade, porque se fosse um de nós que estivéssemos lá, nós talvez teríamos acordado pelo barulho do vento que era forte. As ondas entrando dentro do barco, talvez nós estivéssemos lá dormindo. As ondas estariam molhando os nossos pés e a gente iria acordar como ser humano, como um ser humano qualquer. Mas Jesus não acordou com o barulho da tempestade. Jesus não acordou com o barulho dos ventos. Jesus não acordou. Sabe por quê? Jesus acordou somente no momento em que os discípulos clamaram por ajuda e pedindo socorro. É o que eu entendo. Jesus, ele pode estar dentro do nosso barco, na nossa tempestade, mas ele só vai acordar. Ele só vai se despertar quando eu e você clamarmos e quando ele ouvir a nossa voz pedindo por socorro e por ajuda. Então tenha fé. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse momento que você está nos acompanhando. Tenha fé, tenha esperança que esse problema ele vai cessar, que essa tempestade vai passar. Creia que Jesus, ele pode resolver tudo, ele pode resolver todos os problemas e ele está do seu lado, está na sua embarcação e no momento certo que você clamar, que ele ouvir a sua voz, ele vai se levantar e vai ajudar você, seja lá qual problema esteja enfrentando. Tenha fé e esperança que tudo vai mudar e tudo vai ficar resolvido. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Vou me levantar e abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. E quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou desesperado pra ter sua presença em minha vida, em minha casa. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. E abrir a minha porta e esperar o meu amado chegar. E quando ele chegar, vou convidá-lo para entrar em minha casa. Isso é tudo que preciso, isso é tudo que mais quero. Estou
minha casa, entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. Contigo em minha casa vou dormir tranquilo. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa eu não temo o futuro. Não, não. Contigo em minha casa vou dormir tranquilo. Contigo em minha casa eu acordo seguro. Contigo em minha casa eu não temo o futuro. Entra em minha casa, vem cear comigo. Sua presença sempre foi meu prazer. Fique à vontade, sem pressa de ir embora. Se quiser pousar, minha casa. Se quiser pousar, minha casa é seu lugar. E antes de nós chegarmos ao final desse programa, nós estamos aqui para agradecer a você, telespectador, que da sua casa, acompanhando pela TV ou pelo celular, pelo YouTube, não importa. O importante é que a sua audiência está fazendo o tempo de semear, abençoar a sua vida e da sua família. Obrigado à Assembleia de Deus em Castanhal, pastor Olivar Barbalho, todo o ministério, Jardim de Deus, enfim. Obrigado à Assembleia de Deus no campo de Castanhal. Também queremos agradecer Império Mídia, você que está aí programando o seu evento de colação, de casamento, de festa de 15 anos. Chame Rian Freire, contrate Império Mídia, onde eles têm os melhores cinegrafistas. Você vai gostar muito do trabalho de Império Mídia. Isso, nosso abraço também especial para o campo da Assembleia de Deus no Jaderlândia, o pastor Antônio Damasceno, Gesiel Damasceno, nosso muito obrigado pelo apoio e colaboração. Nós também não vamos esquecer de maneira alguma de um buffet que é excepcional na região norte, certo? Para você que não conhece, você que é da região de Santana e de Amapá, nós vamos indicar Sueli Buffet para a sua festa, para o seu evento, o melhor. Nós temos também mais, Celina. Quem mais nos ajuda patrocinando o programa Tempo de Semear? Temos polpas de fruta Moura, o pastor Enoque Moura, de onde ele é, irmão Ireudo? É aqui de Terra Alta, um campo abençoado. Abençoado mesmo. Então, você que gosta de suco, de frutas naturais, polpas de frutas Moura, tem uma excelente qualidade de polpas, variedade de sabores. Aqui em Castanhal você encontra ali na Casa da Farinha, na Avenida Altamira. Você pode ir lá e pedir. Eu estou precisando de sucos e polpas de frutas Moura. Você vende aqui e você vai ser muito bem atendido e você vai gostar, não vai se arrepender. Isso. E agradecer a você que individualmente tem colaborado com oração, colaborado com o seu apoio. Tem a irmã Domingas, né? Tem a irmã Maria Gomes. Isso, também. Gente do nosso coração, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo também está com desejo de contribuir com esse programa. Então deixe Deus lhe usar, fazendo o tempo de semear a vidas. A tua ajuda com certeza vai ser muito bem-vinda para nós continuarmos aqui, né, Celina, propagando a palavra de Deus. Pode nos chamar aí pelo WhatsApp que está passando aqui, pode mandar uma mensagem pelo Message também, que aí a gente vai lhe atender. Você pode contribuir com o valor que você quiser, que será muito bem-vindo. E nós estamos ficando por aqui. Até o próximo programa, que está imperdível.